Então tá. E olha só, hoje o estadista e militar Jorge Teixeira de Oliveira, um dos maiores populares governadores de Rondônia, completaria 102 anos. Em homenagem à data, contaremos um pouco da trajetória desse importante político brasileiro. O último governador do território do Guaporé e o primeiro governador do estado de Rondônia, Jorge Teixeira de Oliveira, é um dos políticos mais lembrados na história do desenvolvimento do estado. Indicado pelo presidente Figueiredo, Jorge Teixeira assumiu em 10 de abril de 1979 o governo com a missão de transformar o território federal de Rondônia em estado. Projeto aprovado em 16 de dezembro de 1981. Com grandes feitos na estruturação do estado, como a abertura de estradas, impulsionamento na agricultura, construção de escolas, criação de municípios, expansão da mineração de Rondônia e outros, Teixeirão fez história. A professora e historiadora Ieda Bozakov, que conviveu com o então governador do território, conta como eram os dias ao lado dele. Jorge Teixeira de Oliveira não era exigente, ele queria trabalho, gostava de trabalho. E quem não trabalhava, ele demitia. Uma das principais características de Jorge Teixeira era sua porta aberta para o diálogo com o presidente da República, onde as demandas eram tratadas diretamente com os secretários e presidente. Ele tinha uma comunicação direta que tudo que ele queria, ele solicitava e vinha. Vinha recurso, vinha tudo. Era um homem de trabalho, realmente. Sua história foi tão marcante que seu nome é homenageado em aeroportos, cidades e até mesmo avenidas dentro do estado de Rondônia. Mas sua história foi vivida mesmo aqui, no Palácio do Governo. À minha esquerda, em uma das janelas, foi onde o governador Jorge Teixeira fez um discurso marcante para cerca de 5.000 pessoas que estavam presentes por aqui. Discurso este que é relembrado anos e anos, mesmo após o fim do seu mandato. Jorge Teixeira de Oliveira, ele disse assim: eu acredito nas pessoas dessa terra. Eles, aonde assumir o poder, os filhos da terra vão assumir o poder. Então essa que foi a grande vantagem. E ele disse aqui desta varanda, aqui do palácio, sabe? Desta varanda, onde ele disse a esperança que os filhos dessa terra pudessem ser os donos de Rondônia. Jorge Teixeira de Oliveira, muito mais do que um homem comum, ele virou um mito. E talvez tenha virado uma lenda também, porque tem muita história que se conta de Jorge Teixeira que às vezes se confunde com a realidade, com a fantasia. E isso é muito próprio dos mitos, né? Porque as pessoas contam e às vezes até aumentam um pouco, porque isso faz parte daquele homem que deixa de ser algo, deixa de ser um humano qualquer. Jorge Teixeira é um pouco disso. A história de Rondônia se divide entre antes e depois dele. E até arrisco dizer que talvez se Jorge Teixeira não tivesse passado por aqui, talvez Rondônia não tivesse sido o que é hoje, não tivesse o destino que tem hoje, talvez não tivesse desenvolvido com a velocidade que desenvolve hoje. Porque ele preparou tudo. Claro que teve governadores, muitos contam que governador Guedes, preparou a base para ele chegar, mas ele que deu o boom, ele era amigo pessoal do presidente Figueiredo. Ele veio para cá especificamente para cumprir a missão de instalar o Estado. Ele ia fazer isso a ferro e fogo, se fosse necessário. Ele era amigo pessoal do ministro do Interior, o ministro Andreasa. Então ele tinha tudo à sua mão. Ele chegava aqui e contam essa história com malas e malas cheias de dinheiro, com os recursos que ele precisava para fazer o que era necessário pelo Estado. Tal a facilidade que ele tinha de conversar com Brasília, de dialogar com Brasília, de
de conquistar o que ele queria conquistar em Brasília a favor do Estado. Era o poder que ele tinha de seduzir os homens de Brasília, justamente pelo poder de influência que ele tinha e pela missão que lhe foi dada, e ele queria cumprir a missão. Ele já havia feito isso, de certa forma, em Manaus. Manaus, ele até hoje é lembrado também por esses feitos, como prefeito de Manaus. E depois, quando veio para cá, repetiu, claro que ainda com muito mais ênfase. Jorge Teixeira jamais deve ser esquecido por essa terra. E é por isso que nós fizemos questão de, no dia de hoje, fazer essa referência e essa reverência a esse homem maiúsculo, de história grandiosa, importante, vital para esse Estado. Governador Jorge Teixeira de Oliveira. Se eu estivesse de chapéu agora, eu tiraria o chapéu para ele.